Talvez ninguém ao seu redor perceba, mas existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você. Não é barulhenta, não é visível, não chama a atenção. É aquela luta interna que começa quando você deita a cabeça no travesseiro e a mente não desliga. Quando você revive conversas, decisões e perdas que já passaram. Quando sente que está carregando mais peso emocional do que deveria, mas não consegue simplesmente soltar. Esse tipo de sofrimento não aparece nas redes sociais, não vira assunto em rodas de conversa, mas corrói por dentro com uma constância assustadora. E o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a achar que isso é normal, que viver em conflito interno é apenas parte da vida adulta. O estoicismo surge exatamente para quebrar essa ilusão. Não para te prometer felicidade fácil, mas para te ensinar algo muito mais raro: firmeza interna. Os estoicos entenderam há séculos aquilo que muitos só percebem depois de anos de desgaste emocional: que o verdadeiro sofrimento não vem dos acontecimentos, mas da forma como a mente se agarra a eles. Enquanto você não aprende a governar seus próprios pensamentos, qualquer situação externa pode te desestabilizar. Você se torna refém de lembranças, expectativas, medos e reações automáticas. E viver assim é viver cansado. Este vídeo não é para quem busca consolo rápido, é para quem quer parar de sofrer em silêncio. Para quem já tentou ignorar a dor, distrair a mente, seguir em frente à força, mas percebeu que nada disso resolve de verdade. Aqui, cada lição estoica é um convite à responsabilidade emocional, não à culpa, mas ao poder. Poder de não reagir impulsivamente, poder de não se perder em pensamentos destrutivos, poder de permanecer inteiro mesmo quando algo dentro de você dói. Se você absorver o que vem a seguir com honestidade, não espere uma explosão emocional. Espere algo mais sutil e mais profundo: clareza. E quando a clareza chega, o sofrimento começa a perder espaço. Não porque a vida fica perfeita, mas porque você deixa de travar guerras internas desnecessárias. É nesse ponto que o estoicismo deixa de ser filosofia e se torna prática diária. É aqui que começa o retorno ao controle da própria mente. Agora sim, seguimos para a primeira lição. Lição estoica número 1. Você sofre mais pela resistência interna do que pela dor em si. A maior parte do sofrimento humano não vem do que acontece, mas da recusa mental em aceitar que aquilo aconteceu. Os estoicos observavam que a dor inicial é inevitável, mas o sofrimento prolongado nasce da luta interna contra a realidade. Quando algo te fere, o impacto é real, mas o que mantém a ferida aberta é o diálogo interno constante, a repetição mental. O "não deveria ter sido assim", o "isso não é justo", o "eu não merecia passar por isso". Essa resistência cria um atrito contínuo entre o que é e o que você gostaria que fosse. E esse atrito consome mais energia do que o próprio evento. O estoico não nega a dor. Ele não finge que não sente. Ele não se anestesia emocionalmente. O que ele faz é algo mais difícil e mais transformador. Ele para de brigar com a realidade. No momento em que você aceita plenamente que algo aconteceu, sem justificar, sem romantizar, sem dramatizar, a dor começa a perder força. Não porque desaparece, mas porque deixa de ser alimentada pela mente. A aceitação estoica não é resignação passiva, é clareza. É olhar para o que é e dizer internamente: isso aconteceu. Agora o que depende de mim é como vou lidar com isso. Grande parte das pessoas sofre em silêncio porque acredita que aceitar é o mesmo que concordar. Não é. Aceitar é apenas parar de desperdiçar energia lutando contra algo que já existe. Quando você resiste, você revive o acontecimento repetidas vezes dentro da mente. Cada lembrança vira uma nova agressão. Cada pensamento vira uma nova perda de controle. Os estoicos sabiam que a mente precisa ser treinada para soltar aquilo que não pode mais ser mudado, porque insistir nisso é escolher sofrer além do necessário. Essa lição também revela
Por que algumas pessoas parecem atravessar situações difíceis com mais firmeza do que outras? Não é porque sentem menos dor, mas porque não se agarram a ela. Elas não transformam a experiência em identidade. Elas não passam a se definir pelo que sofreram. O sofrimento vira um evento, não um rótulo. Quando você começa a se ver como alguém ferido, injustiçado ou quebrado, você prolonga a dor ao incorporá-la na sua narrativa pessoal. O estoico observa o sofrimento, aprende com ele e segue, sem carregar a história como um fardo permanente. Sofrer em silêncio, muitas vezes, é resultado dessa resistência interna somada ao orgulho. A pessoa não aceita o que sente, não aceita o que aconteceu e não aceita a própria vulnerabilidade. Isso cria um nó emocional difícil de desfazer. O estoicismo propõe algo simples, mas profundo. Aceite primeiro, fortaleça depois. A aceitação abre espaço para o autocontrole. Sem ela, toda tentativa de força vira tensão. E tensão não sustenta ninguém por muito tempo. Quando você aplica essa lição, algo muda no seu cotidiano. Você começa a sofrer menos por antecipação, começa a ruminar menos, começa a aceitar finais sem precisar entender tudo imediatamente. Isso não te torna fraco, te torna lúcido. A lucidez é o primeiro passo para recuperar o controle da própria mente. Enquanto você resiste à realidade, ela te domina. Quando você a encara sem fuga, você retoma o comando interno. Essa é a base de todo o estoicismo. Se essa lição não for compreendida, nenhuma outra se sustenta. Porque sem aceitação não existe domínio, apenas luta interna. E nenhuma mente permanece forte lutando contra o que já é. Lição estoica número 2. Você não perde a paz por causa das pessoas. Você perde a paz quando tenta controlá-las. Grande parte do sofrimento silencioso nasce da tentativa constante de ajustar o comportamento alheio às suas expectativas. Você se frustra porque o outro não age como deveria, não responde como você espera, não demonstra o que você considera justo. Os estoicos enxergavam isso com extrema clareza. No momento em que você tenta controlar aquilo que não está sob seu domínio, você entrega sua paz como moeda de troca. Não porque o outro esteja te atacando, mas porque você decidiu que seu equilíbrio depende de algo externo à sua vontade. O estoico entende que cada pessoa age a partir do próprio nível de consciência, dos próprios conflitos e limitações. Quando você exige que o outro mude para que você fique bem, você se coloca em uma posição frágil. Qualquer desvio vira motivo de tensão. Qualquer silêncio vira ameaça. Qualquer atitude diferente do esperado vira uma prova de desrespeito. Não porque isso seja objetivamente verdade, mas porque a mente criou um vínculo entre controle externo e segurança interna. Essa lição ensina algo desconfortável, porém libertador. Você não tem poder sobre as escolhas dos outros, mas tem total responsabilidade sobre como reage a elas. Enquanto você tenta corrigir, convencer ou moldar o outro, sua atenção se afasta de si mesmo. O foco sai do autodomínio e se desloca para a frustração. Os estoicos viam isso como um desperdício de energia mental. Eles sabiam que tentar controlar o incontrolável não fortalece, apenas esgota. Sofrer em silêncio muitas vezes é resultado dessa dinâmica. Você não expressa sua frustração, mas a carrega. Não impõe limites claros, mas espera que o outro perceba. Não se posiciona, mas se ressente. Essa tensão acumulada cria um ruído interno constante. O estoicismo propõe uma mudança radical. Aceite as pessoas como elas são e decida, a partir disso, como você vai se posicionar. Não para mudar o outro, mas para preservar sua própria integridade. Quando você internaliza essa lição, algo muda na forma como você se relaciona. Você começa a observar mais e exigir menos. Não porque se conformou, mas porque entendeu que sua paz não pode depender do comportamento alheio. Você passa a colocar limites com mais clareza, não como punição, mas como proteção. O limite estoico não é agressivo, é sereno. Ele não tenta controlar, apenas define até onde você vai. Essa postura reduz drasticamente a ansiedade relacional. Você para de interpretar cada gesto como um sinal pessoal.
para de se desgastar tentando decifrar intenções. Para de esperar que o outro preencha lacunas internas que só você pode cuidar. Isso não te isola, te fortalece. Relacionar-se a partir da autonomia emocional cria vínculos mais honestos e menos dependentes. No fundo, essa lição ensina que a paz não se perde porque alguém age de determinada forma, mas porque você decide lutar contra isso internamente. Quando você solta essa luta, a mente se acalma. E quando a mente se acalma, você recupera algo essencial: a capacidade de escolher como viver, independentemente do comportamento dos outros. Lição estoica número 3. Aquilo que você evita sentir acaba te controlando. Uma das formas mais silenciosas de sofrimento é a tentativa constante de fugir das próprias emoções. Os estoicos observavam que o ser humano tende a rejeitar aquilo que causa desconforto interno, tratando emoções difíceis como algo errado, vergonhoso ou perigoso. Medo, tristeza, frustração e insegurança passam a ser empurrados para debaixo do tapete mental, como se ignorá-los fosse uma forma de superá-los. O problema é que aquilo que não é encarado conscientemente não desaparece, apenas muda de lugar. Em vez de se dissolver, se manifesta em reações impulsivas, ansiedade difusa e um cansaço emocional difícil de explicar. Quando você evita sentir, você perde contato com o que está acontecendo dentro de si. E essa desconexão cria um paradoxo. Quanto mais você tenta se proteger da dor, mais vulnerável você se torna a ela. Os estoicos não ensinavam repressão emocional, mas observação. Eles sabiam que a emoção, quando vista com clareza, perde grande parte do seu poder destrutivo. O problema não é sentir, é se identificar totalmente com o que se sente. Quando você acredita que é a sua tristeza, o seu medo ou a sua raiva, você se aprisiona em estados mentais transitórios. Essa lição revela por que tantas pessoas vivem em ciclos repetitivos de sofrimento. Elas fogem do desconforto no curto prazo, mas pagam um preço alto no longo prazo. Evitam conversas difíceis, evitam decisões necessárias, evitam encarar perdas e frustrações. O alívio momentâneo parece uma vitória, mas logo dá lugar a um acúmulo emocional que pesa cada vez mais. O estoico entende que enfrentar o desconforto no momento certo evita dores muito maiores depois. Sofrer em silêncio muitas vezes está ligado a essa evasão emocional. A pessoa sente, mas não permite que a emoção exista plenamente. Ela julga o próprio sentimento, se cobra por estar mal, se critica por não conseguir superar rápido. Essa luta interna cria uma segunda camada de dor, mais intensa do que a primeira. Os estoicos ensinavam que a mente deve observar a emoção como observa um fenômeno natural, sem exagero, sem rejeição, sem apego. Quando você aprende a permitir que a emoção exista sem tentar eliminá-la, algo importante acontece. Ela começa a se transformar. Não porque você a forçou a ir embora, mas porque ela cumpriu seu ciclo. Emoções são movimentos internos, e todo movimento precisa de espaço para se dissipar. Quando você dá esse espaço com consciência, você recupera o controle interno. Não por rigidez, mas por compreensão. Essa postura muda profundamente a forma como você reage ao mundo. Você passa a ser menos explosivo, menos defensivo, menos ansioso. Não porque deixou de sentir, mas porque deixou de fugir. O estoicismo ensina que a verdadeira força emocional não está em não sentir nada, mas em sentir sem se perder. Essa é uma habilidade rara e justamente por isso tão poderosa. No fundo, essa lição ensina que o caminho para o domínio interno passa pela coragem de olhar para dentro sem máscaras. Aquilo que você encara se organiza. Aquilo que você evita te governa. Quando você entende isso, o sofrimento silencioso começa a perder força, porque a mente deixa de correr de si mesma. Lição estoica. Número 4. O passado só tem poder sobre você quando você o transforma em identidade. Uma das prisões mais silenciosas da mente humana é a necessidade de revisitar o passado, como se ele ainda estivesse acontecendo. Os estoicos observavam que recordar eventos não é o problema.
O problema surge quando a lembrança deixa de ser um registro e passa a ser um rótulo. Quando você começa a se definir pelo que viveu, pelo que perdeu, pelo erro que cometeu ou pela dor que sofreu, você entrega ao passado um poder que ele não possui por natureza. O passado é um fato encerrado. O que permanece ativo é a interpretação que você mantém viva no presente. O estoico entende que aprender com o passado é diferente de morar nele. Aprender organiza, morar aprisiona. Quando a mente retorna constantemente a experiências antigas, tentando reescrever finais ou buscar explicações que nunca virão, ela se afasta do único lugar onde pode agir, o agora. Essa fuga disfarçada de reflexão cria um desgaste contínuo. Você não está resolvendo nada, apenas reforçando uma narrativa que mantém a dor ativa. Essa lição revela por que tantas pessoas sofrem em silêncio, mesmo quando o evento já passou há muito tempo. A dor original talvez tenha sido intensa, mas o sofrimento atual é sustentado pela repetição mental. Cada lembrança revive a emoção, cada emoção reforça a identidade e a identidade passa a girar em torno da ferida. O estoico rompe esse ciclo ao se perguntar não, o que aconteceu comigo, mas quem eu escolho ser agora? Essa mudança de foco devolve poder ao presente. Transformar o passado em identidade também cria um bloqueio para o crescimento. Quando você se vê como alguém quebrado, traído ou fracassado, qualquer passo à frente parece incoerente com essa narrativa. A mente resiste à mudança porque ela ameaça a história que você contou a si mesmo por tanto tempo. Os estoicos sabiam que a identidade deve ser construída a partir de princípios, não de acontecimentos. Princípios permanecem, acontecimentos passam. Ao aplicar essa lição, você começa a olhar para o passado com mais sobriedade, não com negação, mas com distância. Ele se torna uma fonte de aprendizado, não um tribunal permanente. Você reconhece o que viveu, extrai o que é útil e solta o resto. Esse movimento exige maturidade, porque abandonar uma identidade dolorosa às vezes é mais assustador do que permanecer nela. A dor conhecida parece mais segura do que o desconhecido sem rótulos. Essa postura estoica não apaga memórias, mas muda o lugar que elas ocupam. Elas deixam de estar no centro da sua vida e passam a ser apenas parte do caminho. Quando isso acontece, a mente se torna mais leve. Você recupera a energia, clareza e a capacidade de agir sem o peso constante do que já foi. No fundo, essa lição ensina que você não é o que aconteceu com você. Você é a forma como escolhe responder agora. Quando essa verdade se instala, o passado perde força, o presente ganha espaço e o sofrimento silencioso começa, finalmente, a se dissolver. Lição estoica número 5. Nem tudo que você sente merece a sua obediência. Os estoicos nunca ensinaram a negar emoções. Eles ensinaram algo mais difícil, não se ajoelhar diante delas. Existe uma diferença profunda entre sentir e obedecer. Sentir é humano. Obedecer automaticamente a cada impulso emocional é se tornar refém da própria mente. Grande parte do sofrimento não nasce do que acontece, mas da forma como você reage ao que sente no primeiro impulso. A mente, quando não treinada, confunde emoção com verdade. Se dói, então é real. Se dá medo, então é perigoso. Se gera ansiedade, então precisa de ação imediata. O estoico rompe esse reflexo ao criar um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço mora a liberdade. Marco Aurélio escreveu que você sempre tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Esse poder começa quando você observa o que sente, sem se fundir a isso. Quando você obedece cegamente às emoções, passa a agir de forma reativa. Diz o que não queria dizer. Procura quem deveria evitar. Implora quando deveria se preservar. Se justifica quando deveria silenciar. O arrependimento quase sempre vem depois, não porque você sentiu algo, mas porque você deixou que o sentimento comandasse suas ações. A disciplina estoica ensina a perguntar: isso que eu sinto agora merece governar meu comportamento?
Essa lição é especialmente dura em momentos de dor emocional. A tristeza pede isolamento excessivo, a carência pede migalhas, a raiva pede confronto, o medo pede fuga. Nenhuma dessas vozes está interessada na sua dignidade a longo prazo. Elas querem alívio imediato. O estoico aprende a ouvir sem seguir. Ele reconhece a emoção, mas decide com base em princípios, não em impulsos passageiros. Com o tempo, essa postura fortalece a mente. Você começa a perceber que emoções sobem e descem como ondas. Se você não reage no auge, elas perdem força sozinhas. O autocontrole não vem de reprimir, mas de compreender a natureza transitória do que você sente. Nada que nasce de um estado emocional intenso é confiável para decisões importantes. Ao não obedecer automaticamente às emoções, você constrói algo raro, estabilidade interna. As pessoas ao redor podem oscilar, provocar, desaparecer ou voltar, mas você mantém uma linha interna firme. Isso gera respeito externo, mas principalmente respeito próprio. Você passa a agir de acordo com quem quer ser, não com o que está sentindo por alguns minutos. Essa lição estoica não promete ausência de dor, ela promete soberania. Você continua sentindo, mas deixa de ser arrastado. E quando a emoção passa, porque sempre passa, você permanece inteiro, sem precisar juntar os cacos de decisões impulsivas. Lição estoica. Número 6. Quem precisa ser entendido por todos acaba se perdendo de si. Um dos desejos mais silenciosos e perigosos é a necessidade constante de ser compreendido, validado e aceito. À primeira vista, parece algo inofensivo, quase nobre, mas para os estoicos, essa dependência é uma forma refinada de escravidão. Quando você precisa que todos entendam suas decisões, sua dor ou seus limites, você começa a moldar sua vida para agradar expectativas externas e não para viver em coerência interna. Marco Aurélio alertava que a tranquilidade nasce quando você deixa de se preocupar com a opinião dos outros sobre aquilo que não diz respeito à sua virtude. A maioria das pessoas não está interessada em entender você profundamente. Elas filtram sua história a partir das próprias feridas, crenças e conveniências. Esperar compreensão universal é exigir lucidez de quem muitas vezes está lutando para lidar com a própria confusão. Quando você vive explicando demais, justificando escolhas e se defendendo de julgamentos, algo se desgasta por dentro. Cada explicação excessiva é um pequeno afastamento de si. Você começa a duvidar das próprias decisões só porque alguém não concordou. Começa a flexibilizar limites para não parecer rígido. Começa a tolerar o que machuca para não parecer difícil. Esse processo é lento, quase invisível, mas profundamente corrosivo. O estoico aprende a diferenciar duas coisas: responsabilidade e explicação. Você é responsável por agir com retidão, não por convencer os outros disso. Sua paz não pode depender da aprovação alheia. Quando você age de acordo com seus valores, o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais digna. Nem toda verdade precisa ser defendida. Nem toda decisão precisa ser entendida. Algumas precisam apenas ser sustentadas. Essa lição se torna especialmente clara nos momentos de ruptura, quando você se afasta, quando muda, quando diz não, quando escolhe não reagir. As pessoas que se beneficiavam da sua disponibilidade costumam chamar isso de frieza, orgulho ou egoísmo. O estoico não discute rótulos. Ele observa se está agindo com justiça interna. Se estiver, suporta o desconforto de ser mal interpretado. Com o tempo, você percebe algo libertador. Quanto menos você tenta ser entendido, mais íntegro você se torna. A energia que antes era gasta tentando explicar passa a ser usada para viver. Você se move com mais leveza. Não porque todos concordam, mas porque você não precisa mais da concordância deles para permanecer firme. Ser incompreendido é o preço da autenticidade em um mundo que prefere versões convenientes. O estoicismo não promete popularidade. Ele oferece alinhamento interno, e quando você se mantém fiel a si, mesmo em silêncio, você para de se perder tentando caber na expectativa de todos.
Lição estoica. Número 7. Nem toda perda é um prejuízo. Algumas são libertações. A mente humana foi treinada para interpretar toda perda como fracasso. Pessoas que vão embora, ciclos que se encerram, oportunidades que não se concretizam. Tudo isso costuma ser registrado internamente como algo que deu errado. O estoicismo desmonta essa leitura automática. Para o estoico, perder não é necessariamente ser diminuído. Muitas vezes é ser aliviado de algo que já não estava em harmonia com a própria natureza. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso se manifesta com força quando insistimos em manter aquilo que já cumpriu sua função. Relações que exigem humilhação, ambientes que drenam a energia vital, identidades que não cabem mais em quem você se tornou. O apego transforma o que deveria partir em fonte constante de dor. A perda, nesse contexto, não é o problema. A resistência é. Existe uma diferença sutil entre ser abandonado e ser liberado. Muitas vezes, o que você chama de perda era, na verdade, um vínculo sustentado por medo, carência ou hábito. Quando isso se rompe, a mente entra em pânico porque perde uma referência conhecida, não porque perde algo essencial. O estoico aprende a observar. Isso que se foi fortalecia minha virtude ou apenas alimentava minhas inseguranças? Grande parte do sofrimento emocional nasce da tentativa de controlar o que não está mais sob seu domínio. Pessoas mudam, sentimentos oscilam, caminhos se separam. Quando você insiste em tratar o transitório como permanente, cria uma batalha interna impossível de vencer. O estoicismo ensina a aceitar o fluxo da vida não como resignação, mas como sabedoria prática. Tudo que não depende de você deve ser mantido com leveza. Quando você aceita a perda sem dramatização, algo se reorganiza internamente. A energia que antes estava presa à tentativa de recuperar, convencer ou reviver, passa a ficar disponível para a reconstrução. Você não precisa chamar isso de força imediatamente. No início, parece apenas silêncio. Depois, esse silêncio se transforma em clareza, e a clareza em liberdade. Há perdas que retiram o excesso de expectativa, de ansiedade, de necessidade de validação. Ao perder, você às vezes recupera a si, recupera o tempo, a dignidade, a autonomia emocional. Marco Aurélio lembrava que tudo o que acontece é material para a prática da virtude. A perda, quando bem compreendida, treina desapego, coragem e discernimento. Nem tudo que sai da sua vida precisa ser resgatado. Algumas coisas precisam partir para que você volte a caber em si mesmo. O estoico não romantiza a dor, mas também não a transforma em tragédia. Ele observa, aprende e segue. Não com pressa, mas com firmeza. Lição estoica número 8. Quem tenta controlar tudo perde o controle de si. O desejo de controle costuma se disfarçar de responsabilidade, cuidado ou prevenção. A mente diz que está apenas tentando evitar a dor, o erro ou a perda. Mas para os estoicos, essa tentativa constante de controlar pessoas, resultados e circunstâncias externas é uma das maiores fontes de inquietação interior. Quanto mais você tenta segurar o mundo, mais tensiona a própria alma. Epicteto foi direto ao separar aquilo que depende de você daquilo que não depende. Suas ações, seus julgamentos e suas escolhas estão sob seu domínio. As reações dos outros, o curso dos acontecimentos e os desfechos finais não estão. Quando você ignora essa distinção, passa a viver em estado de alerta permanente, como se qualquer desvio fosse uma ameaça pessoal. Controlar demais gera exaustão emocional. Você revisa conversas, antecipa cenários, cria estratégias para evitar rejeições. Tenta prever cada movimento alheio. A mente nunca descansa, porque o mundo real não se curva às suas expectativas. Essa tensão constante não produz segurança, apenas ansiedade. O estoico entende que abrir mão do controle externo é, paradoxalmente, recuperar o controle interno. Há também um custo silencioso no controle excessivo, a perda da presença. Quem tenta comandar tudo vive sempre no futuro,
no e se, no quando acontecer. O momento presente se torna apenas um degrau para um desfecho idealizado. Marco Aurélio lembrava que a vida acontece agora e que a única coisa realmente sua é a forma como você se conduz neste instante. Todo o resto é empréstimo temporário. Quando você aceita que não controla tudo, não está desistindo. Está se alinhando com a realidade. Essa aceitação não é passiva, ela é estratégica. Você passa a investir energia apenas no que pode ser moldado. Seu caráter, sua postura, sua clareza. Em vez de tentar garantir resultados, você se compromete com processos. Em vez de exigir certezas, você cultiva preparo interno. O controle saudável não é sobre o mundo, é sobre a resposta que você oferece a ele. Você não escolhe o que acontece, mas escolhe se reage com desespero ou com lucidez. Essa escolha, repetida diariamente, constrói uma mente firme. E uma mente firme atravessa incertezas sem se despedaçar. Soltar o controle externo não significa viver de forma descuidada. Significa confiar que você pode lidar com o que vier, sem precisar antecipar tudo. Essa confiança reduz o medo, porque o medo nasce da crença de que você não suportaria o inesperado. O estoicismo ensina o oposto. Você já sobreviveu a muita coisa que achou que não suportaria. Ao parar de tentar controlar tudo, você começa a respirar melhor por dentro. A vida continua imprevisível, mas você se torna previsivelmente estável. E essa estabilidade é uma das formas mais profundas de liberdade. Lição estoica número 9. A dor não pede pressa, ela pede compreensão. Uma das reações mais automáticas diante da dor é a urgência. A mente quer resolver, apagar, substituir, acelerar. Quando algo machuca, surge imediatamente a necessidade de ficar bem logo, de encontrar uma saída rápida, uma distração eficiente ou uma explicação que encerre o incômodo. Para o estoico, essa pressa é o primeiro erro. Não porque a dor deva ser prolongada, mas porque aquilo que não é compreendido tende a se repetir de outras formas. A dor não é apenas um evento emocional, ela é uma mensagem. E como toda mensagem ignorada, ela volta mais alta. Sêneca dizia que não é a adversidade que destrói o ser humano, mas a maneira desordenada como ele reage a ela. Quando você tenta fugir da dor sem entendê-la, transforma um episódio difícil em um padrão silencioso que passa a governar suas decisões futuras. Existe uma diferença profunda entre atravessar a dor e correr dela. Correr produz alívio imediato, mas cobra juros depois. Atravessar exige presença, mas devolve lucidez. O estoico não romantiza o sofrimento, mas também não o anestesia. Ele observa com honestidade. O que exatamente está doendo? É a perda em si ou o que ela representa? É a solidão do momento? Ou o medo de não ser suficiente sem aquilo que se foi? Grande parte da dor emocional nasce da interpretação, não do fato bruto. A mente cria narrativas. Isso não deveria ter acontecido. Eu falhei. Agora tudo está perdido. Essas histórias ampliam o impacto e fazem parecer que a dor é maior do que realmente é. Marco Aurélio lembrava que você tem o poder de retirar o julgamento e, com isso, reduzir o peso da experiência. O evento permanece, mas a ferida diminui. Quando você desacelera diante da dor, algo inesperado acontece. Ela começa a se transformar. Não porque desaparece, mas porque deixa de ser caos. A dor observada com calma revela limites que foram ultrapassados, expectativas irreais, apegos excessivos e necessidades não atendidas. Ela se torna uma espécie de mapa interno, mostrando onde você se perdeu de si mesmo. A pressa em superar muitas vezes leva a substituições vazias. Uma relação tapa o buraco da outra. Um hábito compensa a frustração não resolvida. Uma distração constante evita o silêncio necessário. O estoico entende que pular etapas emocionais não é maturidade, é adiamento. E tudo que é adiado internamente volta com mais força quando a mente está menos preparada. Compreender a dor não significa ficar preso a ela. Significa extrair o aprendizado enquanto ela ainda está presente. O que essa dor está pedindo que você abandone?
O que ela está revelando sobre seus limites? Que tipo de apego precisa ser revisto? Quando essas perguntas são feitas com honestidade, a dor começa a cumprir sua função e, naturalmente, perde intensidade. Há também um fortalecimento silencioso nesse processo. Quem aprende a não ter pressa com a dor, desenvolve confiança interna. Você deixa de temer estados emocionais difíceis, porque sabe que pode atravessá-los sem se perder. Isso reduz a ansiedade futura. Você não vive mais tentando evitar qualquer desconforto, porque sabe que desconforto não é sentença, é passagem. O estoicismo ensina que tudo o que acontece pode ser usado para a formação do caráter. A dor, quando compreendida, afia a percepção, aprofunda a humildade e fortalece a autonomia emocional. Ela deixa de ser inimiga e passa a ser professora, severa, mas honesta. Não apresse a dor. Escute, entenda, aprenda. Depois disso, ela mesma saberá a hora de ir embora. Lição estoica número 10. Você não perde valor porque alguém não soube te reconhecer. Uma das distorções mais perigosas da mente é medir o próprio valor a partir do olhar do outro. Quando alguém se afasta, ignora, rejeita ou desvaloriza, surge quase automaticamente a sensação de perda interna, como se algo essencial tivesse sido retirado de você. O estoicismo desmonta essa lógica pela raiz. Seu valor não é algo que o mundo concede ou retira. Ele é construído a partir do caráter, não da resposta alheia. Epicteto ensinava que nada externo pode tocar aquilo que realmente define quem você é, a menos que você permita. Ainda assim, na prática, muitas pessoas entregam essa permissão sem perceber. Um silêncio vira desmerecimento. Uma ausência vira prova de insuficiência. Uma mudança de comportamento do outro vira sentença interna. O estoico aprende a interromper esse processo antes que ele se torne identidade. Existe uma armadilha silenciosa em buscar reconhecimento externo. Ele nunca é estável. O mesmo olhar que valida hoje pode se afastar amanhã. Se sua autoestima depende disso, você passa a viver em constante oscilação. Um dia confiante, outro dia vazio. Um dia firme, outro dia inseguro. Essa montanha-russa emocional não vem da realidade, mas da forma como você terceiriza sua avaliação pessoal. Quando alguém não reconhece seu valor, isso diz mais sobre o repertório emocional dessa pessoa do que sobre a sua essência. Nem todos têm maturidade para reconhecer constância, profundidade ou integridade. Muitos só reconhecem o que é útil, conveniente ou fácil de consumir. O estoico entende que ser ignorado por quem não enxerga além da superfície não é perda, é filtragem. Há também um ponto mais delicado. Às vezes, você tenta se provar para quem nunca teve intenção de te compreender. Você se esforça mais, se explica demais, se adapta além do saudável. Nesse processo, começa a se afastar de si para tentar caber na expectativa alheia. O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta provar seu valor, menos valor demonstra. A dignidade não se anuncia, ela se sustenta em silêncio. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não precisava da aprovação de quem não vive segundo os mesmos princípios. Essa lembrança é libertadora. Quando você internaliza isso, para de disputar reconhecimento em terrenos que não são seus. Você passa a escolher onde investir energia, presença e afeto. E essa escolha, por si só, já é uma afirmação de valor. O estoicismo não ensina indiferença fria. Ele ensina hierarquia interna. A opinião dos outros deixa de ser o centro e passa a ser apenas um dado secundário. Você continua aberto ao aprendizado, mas não se curva ao desmerecimento. Continua sensível, mas não dependente. Continua humano, mas não fragmentado por cada resposta externa. Quando você se ancora no próprio caráter, algo muda profundamente. A rejeição perde o poder de te definir. A ausência do outro não vira ausência de si. Você começa a perceber que sua dignidade não aumenta quando alguém fica, nem diminui quando alguém vai. Ela permanece, porque não estava emprestada. Essa lição não elimina a dor da perda ou da desvalorização, mas impede que essa dor vire identidade.
Você sente, atravessa, aprende e permanece inteiro. E isso é uma forma rara de força. Lição estoica. Número 11. A solidão não é ausência de pessoas, é presença de si. A solidão costuma ser tratada como um estado a ser evitado. Desde cedo, somos ensinados a preencher o silêncio, ocupar o tempo, estar sempre conectados. Quando as pessoas se afastam ou quando os vínculos se desfazem, a solidão surge como uma ameaça, quase como um sinal de fracasso pessoal. Para os estoicos, essa leitura é superficial. A solidão não é por natureza um problema. Ela se torna dolorosa apenas quando você não sabe habitar a própria companhia. Sêneca escreveu que o homem que está em paz consigo nunca está verdadeiramente só. Essa frase carrega uma verdade profunda. A solidão dói quando você depende do outro para escapar de si. Quando a presença externa some, tudo aquilo que foi evitado emerge. Inseguranças, medos, carências e vazios que estavam anestesiados pela companhia alheia passam a exigir atenção. O estoico não foge desse encontro. Ele entende que a solidão é um território de autoconhecimento. Ao invés de buscar imediatamente novas distrações, ele observa o que surge no silêncio. Que pensamentos aparecem quando não há ninguém para validar? Que emoções se intensificam quando não há aplauso, resposta ou confirmação? Essas perguntas não são confortáveis, mas são reveladoras. Existe uma diferença fundamental entre isolamento e solitude. O isolamento é imposto e gera sensação de exclusão. A solitude é escolhida e gera fortalecimento interno. Quando você aprende a ficar consigo sem desespero, algo se reorganiza. Você começa a se ouvir com mais clareza. Suas decisões deixam de ser reações à ausência do outro e passam a ser escolhas alinhadas com seus valores. A dependência emocional transforma a solidão em ameaça. O estoicismo transforma a solidão em treino. Treino de autonomia, de clareza, de presença. Marco Aurélio passava longos períodos em reflexão, escrevendo para si mesmo, não por desprezar os outros, mas por compreender que uma mente não examinada se perde facilmente no ruído externo. Quando você aprende a estar só, sua relação com os outros muda. Você deixa de se aproximar por medo e passa a se aproximar por afinidade. Deixa de tolerar o que machuca apenas para não ficar sozinho. Deixa de aceitar migalhas emocionais em troca de presença vazia. A solidão bem compreendida cria critérios internos. Há também uma maturidade emocional que nasce desse processo. Você para de esperar que alguém venha te salvar do tédio, da tristeza ou da insegurança. Assume a responsabilidade pelo próprio estado interno. Isso não te torna frio, te torna inteiro. E pessoas inteiras se relacionam de forma mais saudável, porque não colocam no outro a função de preencher lacunas internas. A solidão não precisa ser permanente, mas ela precisa ser suportável. Quem não suporta estar consigo, nunca escolhe de verdade com quem está. Apenas se agarra. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade emocional começa quando você pode ficar só, sem se sentir diminuído. Quando a solidão deixa de ser inimiga, ela se transforma em aliada. Um espaço onde você se fortalece, se reorganiza e se prepara para vínculos mais conscientes. Não é um castigo, é um laboratório interno. Lição estoica número 12. Quem vive tentando agradar, acaba se traindo em silêncio. O desejo de agradar raramente nasce da generosidade. Na maioria das vezes, ele nasce do medo. Medo de desagradar, de perder, de ser rejeitado, de parecer insuficiente. O estoicismo observa esse comportamento com clareza. Quando você organiza sua vida para evitar o desconforto alheio, começa a acumular desconforto interno. E esse acúmulo, embora silencioso, cobra seu preço com o tempo. A mente que vive para agradar passa a negociar valores. Primeiro são pequenas concessões, um limite que não é dito, uma verdade que é engolida, uma necessidade que é adiada. Aos poucos, essas concessões deixam de ser exceções e se tornam padrão. O estoico entende
que cada vez que você age contra sua própria convicção para manter aprovação externa, enfraquece a relação mais importante, a relação consigo. Epicteto ensinava que se você quer ser invencível, precisa se desapegar da necessidade de ser querido por todos. A busca constante por aceitação cria uma dependência emocional disfarçada de bondade. Você se torna previsível, disponível demais, flexível além do saudável. E o mundo, que não respeita o que não se sustenta, passa a testar seus limites cada vez mais. Há um ponto crucial nessa lição. Agradar não garante reciprocidade. Muitas vezes, garante apenas conveniência para o outro. Pessoas se acostumam com a sua presença sem compromisso, com sua escuta sem responsabilidade, com sua entrega sem retorno. Quando você finalmente tenta se posicionar, é visto como alguém que mudou, quando, na verdade, apenas parou de se abandonar. O estoicismo não ensina rudeza, ensina honestidade interna. A virtude não está em ser aceito, mas em ser íntegro. Dizer não quando necessário não é falta de empatia, é respeito próprio. Sustentar um limite não é agressão, é clareza. Marco Aurélio lembrava que você não precisa viver de acordo com a opinião dos outros, mas de acordo com a razão que governa sua própria natureza. Quem vive agradando perde contato com os próprios desejos. Começa a não saber mais o que quer, apenas o que o outro espera. Essa desconexão gera ressentimento, cansaço emocional e uma sensação vaga de vazio. O estoico percebe esse vazio como um sinal, não como um defeito. Um sinal de que é hora de se reposicionar internamente. Quando você para de agradar por medo, algo muda nas suas relações. Algumas pessoas se afastam porque estavam ali apenas pela sua disponibilidade. Outras se ajustam porque respeitam sua firmeza. Em ambos os casos você ganha clareza, e clareza é um bem raro. Ela organiza o campo emocional e reduz conflitos internos. A verdadeira tranquilidade não vem de evitar desagrado externo, mas de evitar a própria traição. Você pode conviver com o desconforto de não agradar a todos. O que você não consegue sustentar por muito tempo é viver em desacordo com quem você é. O estoicismo ensina que a paz é consequência da coerência, e coerência exige coragem. A coragem de ser fiel a si mesmo, mesmo quando isso custa a aprovação. Lição estoica número 13. Maturidade emocional é saber quando parar, não quando insistir. Existe uma narrativa muito difundida que glorifica a insistência. Persistir, lutar, não desistir nunca. Embora a constância seja uma virtude estoica, ela só é virtuosa quando direcionada ao que está sob seu controle. Insistir em pessoas, situações ou relações que já demonstraram repetidamente que não avançam é confundir força com apego. O estoicismo faz uma distinção clara. Perseverança no caráter é sabedoria. Insistência no que te desgasta é cegueira emocional. A mente imatura interpreta parar como fracasso. A mente madura entende parar como leitura correta da realidade. Sêneca alertava que prolongar o sofrimento não é prova de amor, mas de falta de discernimento. Quando você insiste onde não há reciprocidade, você não está sendo leal ao outro, está sendo desleal a si. Existe um custo silencioso na insistência prolongada. Cada tentativa frustrada enfraquece a autoestima. Cada esperança reativada sem fundamento drena energia psíquica. Aos poucos, você começa a normalizar a frustração, a espera, a ambiguidade. O estoico percebe esse padrão e interrompe antes que ele vire identidade. Ele entende que dignidade não é algo que se negocia em parcelas. Parar não significa fechar o coração. Significa fechar ciclos que já entregaram tudo o que tinham para entregar. A maturidade emocional reconhece quando o esforço deixou de produzir crescimento e passou a produzir desgaste. Marco Aurélio lembrava que a natureza não faz nada em vão. Se algo se repete apenas como dor, talvez não seja um teste, mas um sinal. Há também um medo profundo associado ao ato de parar, o medo do vazio que vem depois. A insistência, muitas vezes,
é uma forma de evitar esse vazio. Enquanto você insiste, existe uma narrativa, uma expectativa, uma esperança que ocupa o espaço. Quando você para, sobra silêncio. O estoico encara esse silêncio não como ameaça, mas como terreno fértil para a reorganização interna. Saber parar exige coragem. Coragem para aceitar que nem tudo depende de você. Coragem para abandonar a fantasia de controle. Coragem para escolher a própria paz, em vez de alimentar uma história que não se sustenta mais. Essa escolha não é fria, é lúcida. Ela preserva o que ainda pode ser preservado. Sua energia, seu respeito próprio, sua clareza. Quando você aprende a parar no momento certo, algo se ajusta internamente. A ansiedade diminui, porque você deixa de esperar respostas que não vêm. O ressentimento diminui porque você não está mais se oferecendo além do limite. E aos poucos, a vida abre espaço para novas possibilidades que antes não tinham onde entrar. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está em aguentar tudo, mas em discernir o que merece ser sustentado. Insistir cegamente pode parecer coragem, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Parar quando feito com consciência é um ato de respeito profundo por si mesmo. Lição estoica número 14. Paz não é ausência de conflito, é domínio interno em meio a ele. Muitas pessoas imaginam a paz como um estado onde nada incomoda, nada provoca, nada exige. Essa imagem cria uma busca ilusória, esperar que o mundo se organize para que a mente possa descansar. O estoicismo desmonta essa expectativa. Para os estoicos, a paz não nasce da eliminação dos conflitos externos, mas da capacidade de atravessá-los sem se fragmentar por dentro. A vida, por sua própria natureza, é instável. Pessoas falham, planos mudam, palavras ferem, circunstâncias pressionam. Quem condiciona a paz à harmonia externa vive em constante frustração. Marco Aurélio lembrava que esperar que o mundo seja justo ou previsível é desconhecer a condição humana. A verdadeira serenidade surge quando você deixa de exigir do mundo aquilo que ele não pode oferecer. O domínio interno começa pela consciência do que está sob seu controle. Você não controla o comportamento alheio, mas controla sua postura. Não controla a injustiça, mas controla a forma como responde a ela. Não controla o conflito, mas controla se ele se transforma em caos interno ou em aprendizado. Essa distinção, quando praticada diariamente, muda completamente a experiência emocional. Conflitos externos costumam ativar impulsos primitivos, defesa, ataque, fuga. A mente reage antes de refletir. O estoico treina a pausa interna, não para negar a emoção, mas para impedir que ela governe a ação. Esse pequeno intervalo entre estímulo e resposta é onde a paz se estabelece, não porque o conflito desapareceu, mas porque você não se deixou dominar por ele. Há também uma maturidade que nasce quando você aceita que nem todo conflito precisa ser vencido. Alguns precisam ser atravessados, outros ignorados, outros encerrados. A paz estoica não busca ter razão, busca preservar a integridade. Muitas batalhas são abandonadas não por fraqueza, mas por clareza sobre o custo emocional que exigiriam. A tentativa de evitar todo o conflito gera ansiedade constante. Você se antecipa, se adapta demais, se silencia além do saudável. O estoicismo propõe o oposto: enfrentar a realidade como ela é, sem dramatização interna. Quando você aceita que conflitos fazem parte da vida, eles perdem o poder de te desestabilizar completamente. Domínio interno também significa não permitir que conflitos externos invadam sua identidade. Uma crítica não vira definição. Um desentendimento não vira colapso. Um erro não vira sentença. Você passa a separar o evento de quem você é. Essa separação protege a mente de se fundir com circunstâncias passageiras. A paz estoica não é barulho zero, é estabilidade interna. É a capacidade de permanecer centrado mesmo quando o ambiente oscila. Essa estabilidade não se conquista evitando a vida, mas se posicionando com lucidez dentro dela. Você aprende a responder em vez de reagir,
a observar em vez de se perder. Com o tempo, algo se fortalece profundamente. Você passa a confiar mais em si do que na ausência de problemas. Sabe que, mesmo quando conflitos surgirem, porque surgirão, você terá recursos internos para lidar com eles. E essa confiança reduz o medo do futuro. Paz, no estoicismo, não é um lugar onde nada acontece. É um estado onde você permanece inteiro, independentemente do que acontece. Lição estoica número 15. Liberdade emocional começa quando você para de negociar sua dignidade. Grande parte do sofrimento humano nasce de pequenas concessões que parecem inofensivas no início. Um limite flexibilizado só dessa vez. Um silêncio engolido para evitar conflito. Um comportamento tolerado para não perder alguém. O problema não está em ceder pontualmente, mas em transformar a própria dignidade em moeda de troca. O estoicismo é direto ao afirmar: toda vez que você negocia aquilo que considera essencial em si, algo se quebra internamente. A dignidade, para os estoicos, não é orgulho nem rigidez. É alinhamento entre pensamento, valor e ação. Quando esse alinhamento se rompe, surge uma tensão silenciosa. Você pode até manter a relação, o ambiente ou a aprovação externa, mas perde algo mais valioso: a paz de estar em coerência consigo. Epicteto alertava que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento, e esse consentimento muitas vezes vem na forma de concessões repetidas. Negociar a dignidade costuma vir acompanhado de racionalizações. A mente cria justificativas sofisticadas. Não é tão grave, todo mundo faz. É melhor assim do que ficar só. Essas narrativas aliviam o desconforto momentâneo, mas fortalecem um padrão interno de autoabandono. O estoico aprende a desconfiar dessas desculpas, não por dureza, mas por respeito à própria integridade. Com o tempo, a negociação constante gera ressentimento. Você começa a sentir raiva não apenas do outro, mas de si mesmo. Raiva por ter permitido, por não ter se posicionado, por ter permanecido onde já sabia que não era respeitado. Esse ressentimento não é fraqueza, é um sinal. Ele indica que seus valores foram ultrapassados repetidamente. A liberdade emocional surge quando você decide que certos custos não valem mais a pena. O custo de ser maltratado para não ficar só. O custo de se calar para manter a paz aparente. O custo de se diminuir para ser aceito. Marco Aurélio lembrava que viver em desacordo com a própria natureza é uma forma de violência interna. A dignidade, quando preservada, elimina a necessidade de compensações emocionais futuras. Manter a dignidade não garante conforto imediato. Muitas vezes gera perda, afastamento, silêncio. Mas o estoicismo ensina a diferenciar dor limpa de dor suja. A dor limpa é aquela que dói, mas não te envergonha depois. A dor suja é aquela que parece aliviar no início, mas cobra com juros na forma de culpa e desgaste interno. Preservar a dignidade produz a primeira. Negociar produz a segunda. Quando você para de negociar, algo se reorganiza profundamente. Suas escolhas ficam mais claras. Suas relações passam por um filtro natural. Pessoas que se beneficiavam da sua concessão excessiva se afastam. Pessoas que respeitam limites se aproximam. Em ambos os casos, você ganha clareza e estabilidade emocional. A dignidade também fortalece a autonomia. Você deixa de precisar de validação constante, porque sabe onde está pisando internamente. Suas decisões podem até ser questionadas, mas não te desmontam. Existe uma firmeza silenciosa que não precisa ser anunciada. Ela é sentida. O estoicismo não promete que o mundo vai te tratar melhor quando você se respeita. Ele promete algo mais sólido. Você passa a se tratar melhor independentemente do mundo. E isso muda tudo. A liberdade emocional não vem de controlar resultados, mas de não trair a si mesmo no processo. Lição estoica, número 16. Você se torna forte quando para de exigir que a vida seja diferente do que ela é. Uma das fontes mais persistentes de sofrimento não está nos acontecimentos em si, mas na resistência mental a eles. A mente cria expectativas rígidas,
sobre como as coisas deveriam ser. As pessoas deveriam agir diferente, o passado não deveria ter acontecido, o presente deveria ser mais justo, o futuro deveria ser mais seguro. O estoicismo identifica essa postura como uma luta silenciosa contra a realidade. E essa é uma luta que nunca pode ser vencida sem custo interno. Aceitar a vida como ela é não significa concordar com tudo nem se tornar passivo. Significa parar de desperdiçar energia emocional brigando com fatos consumados. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a realidade não se curva aos desejos humanos, mas que o ser humano pode aprender a se alinhar a ela com razão. Esse alinhamento não enfraquece, fortalece. Ele devolve clareza e foco. Quando você exige que a vida seja diferente, cria uma tensão constante. Cada frustração vira prova de injustiça pessoal. Cada obstáculo vira ataque à sua identidade. Cada perda vira algo insuportável. O estoico aprende a retirar essa camada extra de sofrimento. O evento permanece difícil, mas deixa de ser um confronto interno permanente. Você sofre pelo que aconteceu, não pelo que insiste em negar. Existe uma maturidade profunda em reconhecer que muitas coisas fogem ao seu controle. Pessoas não vão agir como você espera. Esforços nem sempre serão recompensados. Momentos bons não duram para sempre, assim como os ruins também não. Quando você aceita essa instabilidade como parte da condição humana, algo se acalma por dentro. A mente para de exigir garantias impossíveis. A resistência à realidade costuma vir acompanhada de perguntas improdutivas. Por que comigo? Isso não deveria estar acontecendo. Não é justo. O estoico substitui essas perguntas por outras mais úteis. Dado que isso aconteceu, como posso agir com dignidade? O que ainda está sob meu controle? Que virtude essa situação exige de mim? Essa mudança de foco transforma sofrimento em prática consciente. Aceitar não é desistir, é parar de lutar contra o que já está posto para poder agir com inteligência a partir daí. Quando você aceita o presente, ganha espaço mental para responder com estratégia, não com desespero. A força estoica não é rígida, é adaptável. Ela se dobra sem quebrar porque não está presa a uma única expectativa. Há também uma libertação emocional nesse processo. Você deixa de viver em constante comparação entre o real e o idealizado. Para de medir a vida pelo que faltou e passa a lidar com o que existe. Isso não elimina o desejo de melhorar, mas elimina a frustração crônica. Você trabalha pelo progresso sem exigir perfeição. Sêneca ensinava que sofrer antes da hora é desperdiçar vida. Grande parte desse sofrimento antecipado vem da tentativa de controlar desfechos futuros ou de corrigir mentalmente o passado. O estoico aprende a concentrar energia no presente, único lugar onde a ação é possível. O passado ensina, o futuro orienta, mas o agora é onde você vive. Quando você para de exigir que a vida seja diferente, algo surpreendente acontece. Você se torna mais resiliente. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de adicionar resistência desnecessária. A vida continua desafiadora, mas você não se sente mais em guerra constante com ela. Essa é uma das formas mais profundas de força. Uma força silenciosa, que não depende de controle externo nem de condições ideais. Uma força que nasce da aceitação lúcida e da ação consciente. O estoicismo chama isso de viver de acordo com a natureza. Não a natureza idealizada, mas a real. E quando você vive assim, mesmo em meio a perdas, conflitos e incertezas, algo permanece intacto, sua integridade interna. Você atravessa a vida sem se despedaçar por dentro. E isso, no fim, é uma das maiores vitórias possíveis. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Conteúdos assim não prendem pela pressa, prendem pela verdade. E a verdade do estoicismo não é confortável, mas é libertadora. Ao longo dessas lições, você não recebeu fórmulas mágicas, promessas vazias ou atalhos emocionais. Recebeu algo mais raro, ferramentas para sustentar a própria mente em um mundo instável. O estoicismo não muda o que acontece fora. Ele muda quem você se torna por dentro. Ele não te protege da dor, mas te impede de se perder nela.
Ele não te afasta das pessoas, mas te devolve a si mesmo antes de qualquer vínculo. Cada lição que você ouviu aqui não foi feita para ser admirada, mas praticada. A verdadeira transformação começa quando essas ideias deixam de ser apenas pensamentos e passam a guiar decisões silenciosas no dia a dia. Você não precisa se tornar frio, distante ou insensível para ser estoico. Precisa se tornar lúcido. Precisa parar de entregar sua paz para aquilo que não te devolve nada. Precisa aprender a sustentar silêncio onde antes havia explicação excessiva, firmeza onde antes havia medo, dignidade onde antes havia concessão. E isso não acontece da noite para o dia. A mente é treinada como um músculo, um pensamento por vez, uma escolha por vez, um limite por vez. O estoicismo é um caminho longo, mas sólido, e quem caminha por ele não se torna invulnerável, se torna inteiro. Se esse vídeo fez sentido para você, não guarde isso só como reflexão passageira. Faça desse espaço um ponto de retorno. Aqui, cada vídeo é um convite para fortalecer a mente, organizar emoções e viver com mais clareza em meio ao caos. Se inscreva no canal para continuar treinando sua mente com conteúdos profundos, diretos e sem superficialidade. Deixe o like, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas que estão precisando fortalecer o interior. E comenta aqui embaixo, qual dessas lições mais te atingiu hoje? A que doeu costuma ser a que mais ensina. Nos próximos vídeos, seguimos aprofundando ainda mais, não para te distrair, mas para te fortalecer. Silêncio, clareza e firmeza interior. Isso é estoicismo praticado.